capítulo 6, contexto histórico da Epístola aos Gálatas. Os Gálatas eram gente simples, não sofisticadas nas artes e filosofias de Roma e Corinto. Portanto, não seria difícil a alguns mestres do legalismo seguir a pregação de Paulo e convencê-los de não ser a graça de Deus suficiente para a salvação. Bom, então, se vocês, estudando a história, os judeus estavam espalhados pelo mundo, mas quais as regiões, tá bom, que mais se desenvolveram colônias judaicas? Fora de Israel, é claro, foi o Egito, não? Porque muitos judeus chegaram a ser contratados por governadores do Egito para fazer aquela tradução, a Septuaginta, cerca de 200 anos antes de Cristo. Eles foram contratados, pagos, então eles iam trabalhar no Egito, e a família, os governadores do Egito naquela época eram chamados Ptolomeus. Diz a história realmente que ele admirava os judeus, tá bom? Então contratou os judeus para fazer a tradução do hebraico para o grego, e muitos judeus, Flávio Joséfo relata, que ficaram trabalhando lá para ele, né? E eram tidos como pessoas de confiança. Então cresceu uma grande colônia judaica lá no Egito. E qual o outro local também que se desenvolveu? Na Babilônia, que não era tão grande, e o terceiro local onde talvez tivesse a maior era nessa região da Galácia, na região da atual Turquia. A Galácia faz parte da Turquia hoje, tá bom? Então, em geral, aquela região não era tão avançada quanto Grécia e Corinto. Mas, por outro lado, ali, segundo a história, nasceu a filosofia. Segundo a história, o primeiro filósofo, chamado Tales de Mileto. Mileto é uma cidade, tá bom, que fazia parte não da Galácia, que ficava um pouco ao norte da Turquia, mas próximo de Éfeso, na parte sul da Turquia. Então ali, apesar de ter nascido o primeiro filósofo, tá bom, não era uma região muito desenvolvida, ok? Então os judeus que viviam naquela região talvez fosse presa um pouquinho mais fácil, né? Naquela região também estava Tarso, né? Mas Tarso já era uma cidade bem desenvolvida. Tarso, segundo a história, tinha escolas tanto judaicas quanto filosóficas que competiam até com Alexandria, tá bom? E nesse caso, então, competia também com Atenas, já que Alexandria chegou a ser a número 1 do mundo lá na época dos Ptolomeus. A palavra-chave, liberdade. Irmãos, e a palavra-chave liberdade, aqui depende realmente o quê? Existe um pensamento que diz o seguinte, que os homens podem escravizar alguém, tá bom? Mas não pode escravizar os seus pensamentos, pode impedir até o outro de ir e vir, principalmente nos tempos antigos. Hoje em dia é mais difícil, apesar que de vez em quando aparece, né, informações até no Brasil, notícias de escravidão, de trabalho escravo, né? Mas o homem pode até impedir a pessoa de ir e vir, mas impedir o pensamento da pessoa, tá ok? Isso não pode. Mas a pessoa, para realmente conseguir pensar, para ela ser livre no pensamento, ela tem que ser uma pessoa bem preparada, senão ela vai ser levada. Bom, eu cito exemplo, eu estava falando com uma pessoa hoje, falando abertamente para vocês, desculpa se tem algum, deixa eu perguntar, tem algum petista aqui? Não, alguém aqui? A irmã não, então não vou falar. Melhor não. É melhor não falar, né? Então, mas eu estava aconselhando a minha irmã sobre alguns problemas que aconteceram no Brasil, que em geral a população não cristã não estava assim muito atenta, que deveria estar atento também. Porque, por exemplo, essa ideologia de gênero, você pregar que ninguém nasce menino, que ninguém nasce menina, e você ter casos reais, como aqui em Paraty, que uma juíza autorizou um menino de 8 anos de idade mudar de sexo, tá bom? Então isso daí era para a população toda. Sim. Porque se você for perguntar às pessoas, ninguém concorda com isso, tá bom? Mas isso estava sendo colocado nas nossas escolas. Poder de decisão, gente. E aí a Rede Globo mostra, né, como mostrou um menino, né, que ele tinha resolvido ser menino, a mãe estava apoiando, e acho que foi no carnaval passado isso, o
menino já estava lá todo vestido de menina na escola de samba, tudo, e a Globo mostrava isso, mostra isso, né? Como algo super exaltado, né? Então, quer dizer, era para a população toda. Mas por que as pessoas não combateram isso? Porque as pessoas não são livres de pensar. Infelizmente. Infelizmente não são livres. As pessoas não conseguem ver todo o resultado ruim disso. Não conseguem ver todo o resultado ruim. Imagine meninos, como tinha escolas aí colocando, meninos de 6, 7 anos que já eram ensinados o seguinte: olha, aqui na escola vocês podem usar, é um banheiro só, isso chegou a ser instalado no Brasil. Sim. Por que as pessoas não protestaram? Porque as pessoas não são livres para pensar, ou seja, elas não conseguem ver o resultado do problema. Tá bom? Então, não sendo livre para pensar, agora aplica isso ao meio espiritual. Eles não eram totalmente livres para pensar. Você, para ser livre para pensar, você precisa conhecer a doutrina e realmente, quando ela for pregada, olha, vocês têm que se circuncidar, tá bom? Então, o apóstolo Paulo era livre para pensar, ok? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que parece que nem Pedro era livre para pensar. Porque, não, todo mundo pensa, pastor, todo mundo é livre para pensar. Eu cito um exemplo, eu estava estudando violão na Vila Lobos, e aí tinha uma aula que era o seguinte: aprender a sentar, para poder tocar o violão. A primeira vez, eu falei assim: rapaz, isso eu não sei, bota isso aqui. Mas depois você vai vendo a aula, ensinar até a respirar. Aí você vai ver que, na verdade, tem especialista. Você sabe andar? Se te perguntar isso, todo mundo ri. Sim. Então anda aí para eu ver, a pessoa anda toda errada. Sim. Você sabe ficar em pé? A pessoa fica em pé toda errada. Entendeu? Então é uma série de coisas que nós falamos assim: nós sabemos, eu sou livre para andar, eu sou livre para sentar, eu sou livre para pensar. E às vezes a pessoa não é livre, ou é presa ao mau costume, tá bom? Ou então presa a uma série de coisas que o comunismo vem pregando para ela, e ela vai acreditando que o comunismo ele prega isso há mais de um século. Olha, a família cristã, essa família tradicional cristã tem que ser destruída. E a ideologia de gênero, não foi, muitos países aí ela está implantada mesmo e funcionando, né? Então essa questão de liberdade, para você ser livre mesmo, meu irmão, você tem que realmente pensar de maneira correta. Como eu disse, andar de maneira correta, porque às vezes as pessoas não sabem andar, né? Anda de maneira que vai lhe causar algum problema. Não? Ele diz que você sabe ficar em pé, a pessoa não sabe ficar em pé, por isso desenvolve esporão, dizem os especialistas. Então, é tanta coisa que nós pensamos que nós sabemos, mas na verdade não sabemos. Então a questão de liberdade